Oi, 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 gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E como que vocês estão? Tudo certinho? Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto, e eu tô trazendo esse vídeo aqui mais por uma questão em respeito a vocês, a todos vocês que se preocuparam, todos vocês que rezaram, né, na sua religião, na sua fé, para Dona Neuza. Como eu deixei ontem, foi ontem, antes de ontem, não lembro, eu acredito que foi ontem, aqui na comunidade, no canal, no outro canal deu o que falar, também uma postagem lá no Instagram para compartilhar com vocês mesmo, sabe? Esse momento que durante vários meses, né, desde o ano passado, Dona Neuza entrou na nossa vida, né? E quem acompanha o canal já há algum tempo sabe que ela veio morar com a gente em novembro do ano passado, né? Por causa da perna dela, e acabou ficando, e nós tivemos, acho que, a oportunidade de conviver com ela e de aprender muito com ela também, né? E foi muito bom, né? Todo mundo sabe também que eu não queria que ela fosse e tal, e todo mundo já estava acompanhando também esse processo de interna, não interna, interna, melhora, não melhora. E eu lembro, revendo, segunda-feira eu postei um vídeo falando, se eu não me engano, não lembro se eu falei da traqueostomia. É porque todo dia era uma notícia nova, era uma... Bom, quem já passou por isso, de ter alguém internado, sabe como que funciona, né? E ainda mais quando a gente não mora na mesma cidade. Daqui de onde eu moro até onde ela estava, de carro, 1h30, 2 horas, não é tão perto assim, depende muito da rodovia, né? Ou seja, como que vai estar. E não é de uma hora para outra que você chega e se alguém pede para você ir lá no hospital, você vai chegar. Enfim, tivemos a notícia, a triste notícia do falecimento dela na segunda-feira, no dia 2, era mais ou menos umas 4h e pouco da tarde. Nós fomos para lá, que eles pediram para ir, e lá eles contaram, né? Na verdade, assim, a gente chegou lá já à noite, e aí eles informaram tudo, e todos aqueles trâmites, tudo aquilo que vocês já imaginam, e como não tinha documento dela lá em Lorena, a gente teve que ir para Piquete, e eu quero resumir o máximo, né? Mas assim, foi muito corrido, e graças a Deus, né? Ou seja, só o fato de chamar e ter que ir para lá mexe com o psicológico, né? A gente já imagina um monte de coisa. E coisa boa com certeza não é. Ninguém chama, né? Nenhum médico fala que tem que a família lá para eles poderem conversar dentro do hospital, né? No horário que eles ligaram, já era a terceira vez que eles tinham ligado naquele dia para falar qualquer coisa. Então a pessoa já vai com a cabeça quente, mas graças a Deus eu agradeço muito a Mônica, que foi um anjo, né, com uma amiga de infância do My Love, e que mora aqui na nossa cidade também, e que se dispôs, né, se ofereceu em dirigir. Então, né, então nós fomos com ela. Eu ainda não pego, né, a Dutra por enquanto, e também já era de noite. My Love também não gosta de dirigir à noite, também não tinha cabeça, porque um monte de coisa passa na cabeça, né? Chegamos lá por volta, acho que de quê? Umas 8h e pouco da noite. Aí, como não tava o documento dela, nós fomos até Piquete, e é longe também, não é tão perto. Depois voltamos novamente lá no hospital, e teve toda aquela papelada, um monte de coisa. Eu sei que nós saímos lá do hospital, já era meia-noite, acho, já ia dar meia-noite, uma coisa assim. Aí ligou para a funerária foi lá, pegou o papel e só podia liberar o corpo depois das 7 da manhã. Então a gente combinou o enterro, porque como ela estava com, né, Covid e teve Covid e as complicações, ela faleceu em decorrência as complicações de Covid, insuficiência renal, insuficiência respiratória, um monte de coisa. E aí ela pegou e não podia ter velório, mas estava marcado o sepultamento às 7 horas, às 10 horas da manhã de ontem, então a gente precisava acordar cedo para poder ir no cemitério, conversar. Eles têm um túmulo particular, tem um plano, mas tinha que ter pedreiro, né, para poder fazer a parte, né, enfim.
E aí nós fomos, fez tudo isso, pagou, depois teve que ir na UBS lá de Piquete para poder pegar um papel da vigilância sanitária, ou seja, um monte de coisa que para mim, assim, foi tudo novidade, porque e eu me irritava muitas vezes, porque eu falava, nossa gente, mas é tanto papel, tanta coisa, mas ou se a gente for olhar é compreensível, é porque né, as emoções, os ânimos estão aflorados, então é normal isso acontecer. E também quero deixar registrado o nosso agradecimento à Thalita, que é a vizinha, que deixou de ser apenas vizinha para ser um anjo mesmo, literalmente um anjo na vida da dona Neuza e da nossa, porque ela era porta-voz, digamos assim, e era a pessoa que sempre estava levando a dona Neuza para cima e para baixo, resolvendo isso, aquilo, outro. O que estava ao alcance dela, ela conseguia resolver. Caso não, ela ligava para o Júlio, mandava mensagem, ou seja, estava o tempo inteiro, sabe, atenta e antenada e disposta também a ajudar. Então, assim, Mônica e Thalita, eu não tenho palavras para agradecer, né? E igual eu falei para elas, assim, só Deus mesmo para poder agradecer. Então, aí, né, conseguimos resolver tudo isso antes das 10, fomos lá, levamos as outras duas tias, né, a Tude e a Dita. Como o cemitério lá em Piquete, para quem é de Piquete sabe, é lá no morro, e ontem, gente, o dia tava assim totalmente nublado, fechado, sabe, assim, carregado, e lá tava uma garoinha fininha, sabe, aquela coisinha bem fininha assim na parte da manhã, e tudo com aquela neblina, sabe, e aquele cemitério lá no topo do topo do topo, sabe, gente, muito difícil de subir lá. Então, uma das tias dele ficou embaixo, não dava para ela subir, a outra subiu, e só ficamos, My Love, eu, Thalita, uma tia dele e uma amiga, né, uma senhora só, enquanto, né, fez colocou, né, a urna lá dentro, tal, o rapaz estava fechando, fizemos só uma oraçãozinha, cada um na sua, em silêncio, e aí depois eu falei pra My Love, eu falei pra ele assim, que eu tive a nítida sensação, sabe, gente, assim, mas eu falo isso, eu lembro dela em pé, em cima, assim, do túmulo, sabe? Com um vestido azulado, branco e azulado, com cabelo solto, acenando, com um sorriso muito bonito, assim, tipo, agradecendo. E aquilo me deu uma paz muito grande. Inclusive, My Love também falou que viu não sei se era bem TV, viu um pássaro ali, sabe, assim, e ele sentiu também naquele momento muita paz. Então, por quê, né? Muita gente pode falar assim, nossa, mas é muito cedo, muito rápido. Porque, na verdade, gente, é aquilo que eu respondi a algumas pessoas, não consigo responder individualmente, mas se a gente for parar para analisar, nada é por um acaso, né? Então, assim, esse tempo que a dona Neuza passou com a gente, esses 6 meses que ela morou com a gente, foi mais ou menos não um teste, mas assim, um desprendimento, digamos assim, dela com as outras duas irmãs, porque elas viveram a vida toda juntas. E de repente ela ficar 6 meses aqui foi como se fosse já para se acostumar com algo que a gente nem imaginava que pudesse acontecer um pouco depois. E aí logo, né, antes da gente levar a dona Neuza de volta, que ela queria porque queria voltar para casa, e a gente percebeu que a ferida estava evoluindo, assim, estava querendo já melhorar, já estava fechando gradativamente, mas estava. Então ela voltou e ficou pouco tempo, mas voltou, entendeu? Foi como se tivesse tido mais uma oportunidade de conviver com as irmãs, e depois, né, ela teve que ficar indo pro hospital, voltava, isso, aquilo, outro, e depois ficou mais um mês longe, e aí foi embora. Então nada é por acaso. Se a gente for... Porque a gente tem que ter essa lucidez, a gente precisa ter, sabe, gente, por mais difícil que seja, mas o ser humano, né, nós seres humanos, nós temos o péssimo defeito, né, de querer a pessoa doente, mas tá viva, isso é que importa, queremos ela ali, não importa, a gente vira ela de decúbito, isso, aquilo, outro, mas isso é bom pra pessoa, a gente não sabe. Então, assim, a gente quando reza, e eu sempre pedia isso, a gente tem que rezar e pedir para Deus que faça o melhor para a pessoa, né? Por mais difícil que seja, às vezes, né, o desfecho,
mas nós temos que ter essa lucidez e achar que é o melhor, porque senão a gente quer porque quer a pessoa ali definhando, vegetando, sabe? E eu sei que isso é um exercício, né, da noite pro dia que a gente adquire isso. Não, é com o tempo, é com experiência, mas cada vez que acontece algo assim, mexe com a gente, é algo a mais que a gente aprende. Então, assim, eu só quero mesmo agradecer. Eu não poderia vir aqui e não poderia deixar de vir aqui e compartilhar com vocês isso. Ontem era impossível, porque ontem, né, a nossa atenção antes de ontem também estava voltada única e exclusivamente para essa história, para a gente poder resolver tudo. Porque se a gente tivesse deixado para ontem, no caso, ir lá ontem cedo, então assim, a gente podia ter ido de manhã, mas ia atrasar muito mais. Então tudo isso em respeito à dona Neuza e também a toda a situação, que só ia rastejar mais ainda, sabe? E empurrar mais ainda. Então, graças a Deus, nós fomos na segunda-feira mesmo à noite, resolvemos tudo e tudo, né? Enfim, tinha que ser do jeito que aconteceu. E assim, eu agradeço a todos vocês mesmo, né? Todos esses dias que eu tava, não todos os vídeos, mas em alguns vídeos no meio, atualizando vocês. E muitas vezes eu atualizava, vamos supor, eu gravava hoje para postar amanhã. Só que hoje eu tinha tal notícia. Quando já era amanhã, já tinha outra completamente diferente. Então, assim, às vezes ficava um pouco meio, ai meu Deus do céu, eu falei uma coisa hoje, gravei para amanhã, mas aí quando foi no dia seguinte já estava completamente diferente. E aí eu ficava, meu Deus, né, como que pode? Mas a gente sabe que é assim, né? Quando uma pessoa está internada, uma pessoa que já tem um fator idade, já tem as patologias que ela tinha, diabetes, pressão alta, e aí tudo que aconteceu. Então a gente, é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe exatamente qual que é o diagnóstico, prognóstico, um monte de coisa, né? E aí a gente já sabe que um plantão fala uma coisa, outro plantão fala outra. E aí era aquela confusão de informações, sabe? Assim, meio desencontradas, que é normal acontecer também, e principalmente porque a gente mora em outra cidade e o Júlio é a pessoa que é responsável. Então, assim, a gente entende tudo isso. E que eu falei pra My Love, né? Eu falei assim, a gente agora sabe que ela não tá mais sofrendo, sabe? Em cima de uma cama, com todos aqueles aparelhos, com aquele monte de medicação, né? Uma pessoa tão boa, tão doce, não precisava, né, e não merecia passar por isso, mas Deus sabe até, né, sabe do tempo de cada um. Então, por isso que eu tô falando, eu não poderia deixar de vir aqui e agradecer, não é dar satisfação, mas é concluir, na verdade, né, tudo isso, e porque vocês sabem muito bem de tudo que aconteceu, e é legal vocês verem, né, como que eu tô, como My Love tá. My Love gravou uns vídeos, né, uns storyzinhos agradecendo também lá no Instagram dele, agora ele tá descansando ali. Mas tá tudo bem, tá? Nos próximos vídeos ele vai estar aqui pra gente poder continuar, porque a gente precisa continuar, a vida precisa seguir, e só o tempo mesmo para poder amenizar a saudade. Mas em relação às tias dele, né, como eu acho que, se eu não me engano, eu já cheguei a falar para vocês da outra vez que nós fomos lá, que nós ficamos assustados, assim, eu pelo menos fiquei assustado com como elas são fortes, né? E lúcidas, no sentido de que elas são muito católicas, então vivência, né, e também a criação. Então elas não têm aquela coisa, lógico, sentiram, chorou, né, querendo ou não é irmã, mas ela sabe que foi o melhor que aconteceu, né? Então, assim, já pensou uma senhora de 80 anos ficar em cima de uma cama dependendo dos outros, criando ferida? Então a gente tem que ser realista, essa é a verdade, né, gente? E eu tenho certeza, onde quer que a dona Neuza esteja, ela recebeu todas as orações enquanto ela estava lá no hospital, né? Depois também da passagem dela, né? E vocês podem ter certeza que todas as orações, as mensagens de meus sentimentos, de carinho, né? Chegou a mim, chegou a My Love, chegou com certeza nas tias do My Love também. Vocês podem ter certeza disso. Nada desperdiçado, nada, né? E cada um no seu cantinho. Por isso que eu sempre falo no outro canal também, né, que é de fofoca, tudo a gente acha que é fútil. Não, ali a gente tá pra gente se divertir, pra esquecer um pouco dos problemas do nosso dia a dia, mas também pra se unir
quando um não tá legal, e a gente sente quando um não tá legal, então a gente torce, a gente reza, a gente manda essa energia positiva, onde a gente não pode ir, Deus, sabe? É assim, a mesma coisa acontece aqui, né? Que é uma comunidade, na verdade, é o nosso encontro, né? E o YouTube é essa janela que a gente tem de poder se encontrar, de poder mostrar uma receita, de mostrar o dia a dia, de falar bobeira, de aprender. Às vezes eu falo uma coisa, tem gente que não concorda, mexo muito a câmera, né? E aí depois eu leio como é, opa, não vou mexer muito a câmera. Não é, gente? Então, são nessas horas assim que eu olho e falo assim, nossa, é tão bom saber que nós temos amigos, pessoas que não conhecem a gente pessoalmente, mas que torce, que reza, que deseja tudo de bom. Também tem aqueles que não desejam e acham que isso é sensacionalismo, então esse povo morto o nariz, né? E não precisa estar aqui. Esse povo eu não ligo, mas vocês que estão sempre aqui, que estão sempre comentando, torcendo e por aí vai, compartilhando, se inscrevendo, curtindo. Então, para vocês que nós estamos aqui dando essa, como eu falei, não é uma satisfação, mas concluir essa história, né? E mais uma vez agradeço. É só isso que eu tenho para falar hoje. O vídeo não vou me estender muito mais, tá bom, gente? Mas muito obrigado. Graças a Deus estamos bem e graças a Deus e a vocês, né? Porque isso acaba acalentando o nosso coração, tá bom? Então, muito obrigado de coração. E a gente se vê nos próximos vídeos, tá? E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grande. E até lá. E outra coisa que eu não podia deixar de falar, que Deus retribua em triplo na vida de todos vocês, de cada um de vocês, o carinho que vocês têm por mim e por My Love, tá bom? Um beijo no coração.